Então, leitores, foi o tempinho só de beber água. Já tô aqui de volta com o capítulo 12. E não vou enrolar muito agora para começar a ler. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Casa de Chama e Sombra, capítulo 12. Você estava aqui esse tempo todo? Bryce olhou para o guerreiro cercado pelas sombras, conforme deixaram o rio para trás, caminhando pela passagem do túnel abaixo. Seguiam a luz da estrela de Bryce, que voltara a apontar para a frente, iluminando fracamente os entalhes ao redor. O frio fazia os dentes dela baterem, mas se mover ajudava a esquentar o corpo frio, mesmo que só por um pouco. Azriel, que andava a passos largos alguns metros atrás de Bryce, enquanto Nesta liderava o caminho pelo túnel, respondeu: sim. Nesta deu um suspiro. Isso é tudo que vai conseguir fazer ele dizer agora. Bryce espiou o macho por cima do ombro, tentando acalmar o tremor em seu corpo. Aquelas sombras contra a minha luz hoje mais cedo eram as suas? Sim, respondeu Azriel de novo. Nesta deu risada. E ele deve estar chateado com isso desde então. Ver você entrar naquele rio congelante ajudou. Provocou Azriel levemente e Bryce era capaz de jurar que via um sorriso disfarçado em seu lindo rosto. Mas ela perguntou: por que se esconder? Para observar? Nesta respondeu por ele e o andar inabalável para ver o que você faria, para onde me levaria. Assim que percebemos que havia um túnel, pegamos alguns suprimentos e seguimos você. Isso explica a comida que ele carregava. Eles passaram por mais entalhes, todos desarmados pela chama prateada de Nesta antes que se aproximassem. Aqueles eram mais pacíficos, mostravam crianças pequenas brincando, a passagem do tempo com as árvores florescendo e então um terreno infértil, depois voltando a florescer. Cenas bonitas e perfeitas que conflitavam com a conversa que se desenrolava. Bryce apontou para a passagem e os entalhes. Eu não faço a menor ideia do que fazer, só estou seguindo a luz. Para dentro do rio, resmungou Nesta. Azriel riu atrás dela. Bryce olhou para ele de novo, para as asas e a armadura, para as orelhas, e agora percebia que não eram pontudas, mas redondas como as de um humano. Ela vira os desenhos de guerreiros que se pareciam com ele, exércitos inteiros deles. Vocês têm Vani neste mundo? Ele estreitou os olhos. O que é isso? Bryce diminuiu o ritmo, permitindo-se ficar ao lado dele, apesar de ele talvez também ter permitido. Em Midgar, meu mundo, é um termo para todos os seres mágicos não humanos. Féricos, anjos, metamorfos, seres do mar, duendes. As sobrancelhas de Azriel se erguiam a cada palavra. Basicamente, eles estão no topo da cadeia alimentar. Neste mundo, disse Nesta lá na frente, esfregando os braços molhados e gelados para obter algo que se assemelhasse ao calor. Temos humanos e féricos. Mas dentre os féricos existem os grão-féricos, como eu, a Meereen, e o que alguns chamam de féricos inferiores, qualquer outra criatura mágica. E então há pessoas que nem Azriel, que é iliriano. Então Rising é iliriano também? Indagou Bryce. Ele tem asas. Meio, corrigiu Nesta, meio grão-férico, meio iliriano. Azriel pigarreou como se quisesse alertá-la para não falar tanto. E Nesta acrescentou ríspida. E tem aquela arrogância dos dois. Azriel pigarreou de verdade dessa vez, e Bryce não pôde deixar de sorrir, apesar de os dentes estarem batendo. Ela fitou a astera presa às costas de Azriel, depois a lateral do corpo dele e a faca pendurada ali. Os sons ficaram abafados por um momento, um baque silencioso soou uma vez e sentiu um espasmo na mão, como se estivesse sendo puxada na direção das lâminas. As asas de Azriel se contraíram no mesmo instante e ele endireitou os ombros como se estivesse afastando algum toque fantasma. Ao olhar para Nesta, percebeu que ela analisava o macho como se aquilo não fosse algo comum. Bryce deixou de lado as perguntas, esfregando as mãos congeladas para aquecê-las. Se concentre na recompensa. Ela lembrou a si mesma quando eles continuaram a andar, mestre em inventar mentiras. Azriel estava obviamente incomodada em carregar a faca e haste. À medida que avançavam na escuridão, com as roupas secando e os corpos descongelando lentamente, Bryce contou ao menos 6 vezes diferentes em que ele contraiu as asas ou endireitou os ombros. Sem mencionar o ocasional baque silencioso nos ouvidos dela quando se aproximava demais dele. Atravessaram um riacho largo o suficiente para ser um rio, mas raso e rochoso em toda a sua extensão. Sua estrela resplandecente, felizmente, apontava para o túnel do outro lado. Dessa vez, não seria necessário nadar.
À medida que atravessavam a estrela, iluminava criaturas brancas e viscosas que se desviavam do caminho. Bryce reprimiu o impulso de estremecer ao vê-las, ao sentir o cheiro da água rica em ferro que impregnava seu nariz. Ela perguntou só para se distrair dos bichos nojentos do riacho. Esses túneis foram construídos por féricos? Alguns passos à frente, Nesta não respondeu, mas Azriel, que vinha logo atrás, ponderou por alguns instantes. Eu acho que não. Pela consistência no tamanho, diria que um verme de Midgard primitivo fez essas passagens. Talvez até tenha usado esses canais para se locomover. Isso importa? Reclamou Nesta sem olhar para trás. Talvez, murmurou Azriel. É melhor ficarmos alerta, pode ser que ele ainda use para acessar o sistema de túneis. A apreensão tomou conta de Bryce. Por que você acha isso? Azriel apontou uma pilha de coisas brancas que ela acreditava serem das criaturas parecidas com salamandra que se contorciam. Ossos. Daquelas coisas na câmara da ponte, talvez. Bryce tropeçou em uma pedra escorregadia e caiu na água fria, arranhando as palmas das mãos e os joelhos. Uma mão forte a agarrou pelas costas no mesmo instante, mas não foi rápido o bastante para evitar os cortes dolorosos que agora salpicavam as mãos e as pernas dela. Presta atenção, avisou Azriel, acomodando-se em uma pedra maior. O estômago de Bryce pareceu ficar vazio desta vez, acompanhando seus uivos, e a faca estava logo ali, e a espada tão perto. Azriel grunhiu e seu corpo todo ficou rígido, como se alguém sentisse aquilo. As armas exigindo ficarem juntas ou separadas, ou o que quer que fosse, o estranho poder que estremecia quando estavam próximas. Atenção por onde anda. Foi tudo que o macho disse antes de se afastar. Longe o bastante para que a espada e a faca deixassem de exercer o estranho chamado em Bryce. A barriga dela se acalmou e os ouvidos também. Ao chegar à margem, ela sacudiu as mãos para aliviar a dor em suas palmas. O cheiro de sangue era mais forte do que do rio. Bryce limpou o sangue dos joelhos feridos. Gostava daquele legging pra caramba. A lama saiu junto com o sangue e ela estalou a língua enquanto passava a mão pela parede de pedra, tentando se limpar. Percebeu tarde demais que havia limpado o sangue e a sujeira sobre um desenho de duas serenas fêmeas féricas, tocadoras de alaúde, pedindo desculpas com olhar para elas e para o artesão há muito falecido que as entalhara. Bryce seguiu em frente e em frente. Suas mãos estão se curando? Observou Azriel atrás de Bryce no dia seguinte. Ou seja lá, quando fosse, levando em consideração que haviam dormido por algumas horas na escuridão, sem nada que pudesse indicar a passagem do tempo. O sono de Bryce fora leve, instável, ciente de cada gota que caía e pedra que rolava no túnel, a respiração dos guerreiros ao seu lado. Sabia que eles estavam monitorando cada respiração dela. Após uma refeição rápida, voltaram a andar. E aparentemente Azriel tinha deixado de notar o cheiro das mãos dela, que ainda pingava sangue. Nesta parou mais à frente, como se as palavras de Azriel a tivessem preocupado. E quando a fêmea voltou, com as mãos esticadas, Bryce mostrou as palmas das mãos arranhadas. Alguma coisa na água? Murmurou Nesta para Azriel. Os joelhos dela sararam, murmurou Azriel em resposta. Bryce não queria saber como ele sabia disso. Ela olhou para as mãos machucadas e arranhadas, com o sangue espalhando e a lâmina remanescente. Vai ver, minha magia fica toda estranha aqui embaixo. Isso explica por que a estrela está dando uma de GPS. Sua língua se confundiu ao pronunciar GPS no idioma deles, mas não se faziam ideia do que o inferno ela estava falando. Não deixaram transparecer isso. Em vez disso, Azriel perguntou: você costuma se curar rápido? Ele pegou a mão de Bryce e a luz estelar banhado na pele de suas próprias mãos e as cicatrizes cobrindo cada centímetro. Ela as tinha notado quando se viram pela primeira vez, naquela margem nevoada do rio, mas tinha se esquecido até então. Nunca vira cicatrizes de queimaduras tão extensas. A espada e a faca tão próximas começaram seu processo de vibrar e atrair. A audição dela parecia abafada e a barriga vazia. As asas de Azriel se agitaram de novo, mas Bryce respondeu, as mãos ainda sangrando, ignorando o chamado das lâminas. Eu sou meio humana, então estou acostumada a me curar mais lentamente. Mas desde que fiz a descida, tenho curado com uma velocidade relativamente normal de um vanir. Nesta também deve ter sido informada sobre a descida, porque não questionou o que era, apenas disse. Talvez também tenha algo a ver com o tempo a mais que sua magia precisa para ser restabelecida. Repito, lembrou Azriel. Os joelhos dela sararam.
Bryce olhou para as cicatrizes grossas nos dedos dele. O quê? Quem? Fizera algo tão cruel com ele. Apesar de saber que a besteira se abrir, demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, disse baixinho. O macho que me gerou costumava queimar meu irmão com forma de punição. As cicatrizes dele nunca se curaram também. Ran só as cobria com tatuagens. Um fato que ela só descobrira instantes depois de ir para ali, e ao saber da dor que ele fora submetido. Azriel soltou as mãos dela, mas não disse nada ao se afastar, longe o bastante para que a espada e a faca parassem antes de chamar Bryce. Se ainda o atormentavam, ele não demonstrou. Só gesticulou para que continuassem andando antes de ir em direção à escuridão. Desta vez, assumindo a liderança, Bryce o observou por alguns instantes antes de segui-lo, o coração pesado por alguns motivos que não conseguia definir. Nesta continuou percorrendo o túnel, desta vez, mas Bryce, a fêmea, disse bem baixinho. Sinto muito pelo sofrimento de seu irmão. As palavras firmaram Bryce e deram um foco. Vou me certificar de que meu pai pague por isso um dia. Que bom, foi tudo que Nesta disse. Que bom. Me falem dos Dagla. A voz de Bryce ecoou alta demais na caverna silenciosa. Estava sentada com as costas apoiadas na parede do túnel em um entalhe de 3 féricas dançando acima dela. O cheiro de seu sangue preenchia a caverna, as feridas nas mãos ainda abertas e sangrando. Não bastante para que se alarmasse, mas algumas pequenas e constantes gotas de vez em quando. Azriel e Nesta, sentados ao lado a lado com o sossego da familiaridade, franziu a testa. Nesta disse, eu não sei nada sobre eles. Ela ponderou, então acrescentou, mas eu matei um dos contemporâneos dele. Faz uns 7 meses. As sobrancelhas de Bryce se ergueram. Então, não era um Astério Dagla, quer dizer. Azriel se remexeu. Nesta olhou de soslaio para ele, reconhecendo o movimento, mas disse a Bryce, acho que não. A criatura, Lantis, era uma raça própria. Ele era horrível. Bryce inclinou a cabeça. Como você o matou? Nesta não respondeu. Os olhos de Bryce foram para um punho da espada que aparecia acima do ombro da guerreira. Com isso? Nesta apenas respondeu. O nome dela é Ataraxia. É uma palavra velha na língua. Nesta assentiu. Bryce murmurou. Paz interior. É esse o nome da sua espada? Lantis também riu quando ouviu. Eu não estou rindo, disse Bryce, sustentando o olhar da fêmea. Não encontrou nada além de mais pura curiosidade no rosto de Nesta. E a fêmea perguntou. A cicatriz por onde sai sua luz? Ela tem o formato de uma estrela de 8 pontas. Por quê? Bryce olhou para a luz camuflada pela camiseta. É o símbolo dos estrelados, eu acho. E a magia marcou você dessa forma? Sim. Quando eu revelei quem eu era, o que eu sou para o mundo, puxei a estrela para fora do meu peito. Ao sair, ela deixou essa cicatriz. Bryce olhou para Azriel, como uma queimadura. O rosto dele era como uma máscara impossível de se decifrar, mas Nesta perguntou. Então, tem uma estrela dentro de você? Uma estrela de verdade? Bryce ergueu um dos ombros. Sim. Quer dizer, não literalmente, não é como uma bola gigante de gás rodando no espaço, mas é uma luz estelar. Nesta não pareceu muito impressionada. Então, você disse que esses tais Asteri também têm estrelas dentro? Bryce fez uma careta. Sim. Então, qual a diferença entre você e eles? Perguntou Nesta. Para além do fato de que eu não sou uma maldita colonizadora intergaláctica? Ela era capaz de jurar que um dos cantos da boca de Nesta se ergueu e que Azriel riu em tom tão suave quanto uma sombra. Certo? Respondeu Nesta. Não sei. Bryce ponderou. Eu nunca parei para pensar nisso, mas aqueles momentos finais, fugindo de Rigelo, surgiram em sua mente. As explosões de seu poder, quebrando mármore e vidro, queimando a bochecha. Minha luz é só isso, continuou Bryce. Luz. Os Asteri afirmam que seus poderes vêm de estrelas sagradas que têm dentro deles, mas conseguem manipular fisicamente as coisas com essa luz, matar e destruir. A luz estelar pode ser considerada apenas luz, se consegue esmagar pedras. Tudo o que eles nos contam é basicamente mentira. Então, é possível que não tenha estrela alguma dentro deles. Que só seja uma magia brilhante que parece com uma estrela e que eles chamam de estrela sagrada para impressionar todo mundo. Azriel disse, suas asas farfalhando. Mas então, importa saber como se chama o poder deles? Não, admitiu Nesta. Só fiquei curiosa. Bryce mordeu o lábio. O que era poder dos Asteri ou dela? O dela era luz, mas talvez fosse deles, na verdade, a força bruta de uma estrela, um sol.
tão quente e forte que destruía tudo em seu caminho. No entanto, não era um pensamento reconfortante, então Bryce perguntou a Nesta, a fim de mudar de assunto. Que tipo de espada é essa mesmo? O cabo simples e comum se projetava acima do ombro de Nesta. É do tipo que pode matar um imatável, respondeu Nesta. Que nem Aster, disse Bryce baixinho e então virou para Azriel. Sua faca também consegue matar o imatável? O nome dela é reveladora da verdade, respondeu ele com a voz suave como um som vindo das sombras. E não, ela não consegue. Bryce ergueu a sobrancelha. Então ela revela a verdade? Um sorriso disfarçado mais frio que o ar gélido em volta deles. Faz pessoas revelarem. Bryce teria estremecido se não tivesse visto Nesta revirar os olhos. Aquilo fez a coragem o bastante de perguntar ao guerreiro aliado. De onde veio essa faca? Os olhos castanhos de Azriel não expressaram nada além de uma fria cautela. Por que quer saber? Porque Aster, ela apontou para a espada que ele tinha nas mãos, é atraída por ela. E sei que você também consegue sentir. É melhor falar de uma vez. E isso está perturbando, não está? Posicionou-se Bryce. E fica pior quando eu estou perto. O rosto de Azriel novamente se revelou como um nada. Está sim, respondeu Nesta para ele. Nunca o vi tão inquieto. Azriel olhou carrancudo para a amiga, mas admitiu. Elas parecem querer ficar próximas uma da outra. Bryce assentiu. Quando pousei naquele gramado, elas reagiram na mesma hora, quando se aproximaram. O semelhante atrai semelhante, refletiu Nesta. Muita coisa mágica reage umas às outras. Aquilo foi único. Parecia uma resposta. Minha espada brilhou com a luz. A faca brilhou escura. Ambas são feitas do mesmo metal preto irídio, certo? Ela apontou com o queixo para Azriel para a faca ao lado do corpo dele. Minério de um meteorito caído. O silêncio de Azriel era a confirmação do bastante. Eu disse a vocês lá no calabouço. Bryce continuou. No meu mundo, tem literalmente uma profecia envolvendo minha espada e uma faca que se reuniriam no nosso povo. Quando a faca e a espada estiverem reunidas, nosso povo também estará. Nesta franziu a testa profundamente. E você acha mesmo que esta é a faca da profecia? Tem muitas coisas em comum para não ser. Bryce ergueu a mão, ainda ensanguentada, e notou como os dois ficaram tensos. Mas curvou os dedos e disse: consigo sentir. Fica mais forte quanto mais eu me aproximo. Então não chegue muito perto. Alertou Nesta e Bryce baixou a mão. Girando, Bryce examinou as paredes esculpidas. Essas inscrições também contam uma narrativa, sabe? Nesta olhou para as imagens. As três féricas dançando em primeiro plano, as estrelas no alto, as ilhas espalhadas, a ilha montanhosa como um castelo no topo, no pico mais alto, e mais uma vez o eterno lembrete do sofrimento logo abaixo delas. Memento mori, et in avalen ego. Que tipo de narrativa? Bryce deu de ombros. Se eu tivesse algumas semanas, poderia percorrer todo lugar e analisar. Mas você não sabe nossa história, disse Nesta. Ficaria sem contexto. Eu não preciso de contexto. A arte tem uma linguagem universal. Como aquela tatuagem nas suas costas? Provocou Nesta. Certo. Era a vez de eles fazerem as perguntas. Sua amiga, Amryn, ela disse que era a mesma linguagem de algum livro? Azriel perguntou, o rosto impassivo. Como você chama no seu mundo essa linguagem? Bryce balançou a cabeça. Eu não sei. Estava falando a verdade antes. Mas minha amiga e eu bebemos muito uma noite e fumaram uma porrada de uma tonelada de raiz alegre, mas eles não precisavam saber disso, tampouco precisavam de uma explicação a respeito das drogas de Midgard. Não consigo me lembrar. Ela disse que significava, por amor, tudo é possível. Nesta estalou a língua, mas não por desdém. Algo parecido com compreensão. E Bryce continuou. Ela disse que escolheu o alfabeto de um livro no estúdio de tatuagens, mas eu não acho que seja verdade. Ela precisava desviar a conversa do chifre, depressa, sobretudo porque Nesta fora chamada para inspecionar a tatuagem. Azriel perguntou. Como sua amiga conhecia um idioma? Ainda não sei. Há meses estou tentando descobrir o que ela sabia. Por que não pergunta? Rebateu Nesta. Porque ela está morta. As palavras saíram mais suaves do que Bryce pretendia, mas algo se quebrou dentro dela ao dizê-las. Por mais que tivesse vivido com essa realidade todos os dias por mais de 2 anos. Os Astéria mataram, a mandaram assassiná-la. Depois fizeram parecer que foi assassinada por um demônio. Ela estava quase descobrindo alguma grande verdade a respeito dos Astéria e do nosso mundo, e então encomendaram a morte dela. Que verdade? A pergunta veio de Azriel. Tenho tentado descobrir também, respondeu Bryce. O idioma na sua tatuagem faz parte disso?
pressionou Azriel. Eu não sei. Eu só sei que ela descobriu que os Asteres são de fato. O que eles fazem com os mundos que o conquistam? Se algum dia eu vou voltar para casa? Seu coração ficou insuportavelmente pesado. Se algum dia eu voltar para casa, talvez descubra o restante. O silêncio parou entre eles. Então, Nesta acenou com a cabeça para as 3 figuras féricas dançando acima de Bryce. Então, o que isso significa? Se você não precisa do contexto. Bryce examinou o relevo, absorveu a dança, as estrelas, as ilhas idílicas ao fundo, e ela respondeu com voz suave. Significa que já existiu alegria neste mundo. Silêncio. E então Nesta indagou. Só isso? Bryce manteve os olhos nas dançarinas, nas estrelas, nas terras exuberantes, ignorou a escuridão abaixo. Focar no lado bom, sempre no lado bom. E não é isso que importa? Fim do capítulo 12. Capítulo 13. A rainha Víbora levou 5 horas para se dignar a encontrar Ethan. 5 horas, além do fato de Ethan abrir a porta para o corredor, onde 2 assassinos féricos estavam parados e ameaçaram colocar o armazém abaixo. Foi só então que o escoltaram até ali, ao escritório dela. Deixara Flynn, Deck, Mark e Tyrion discutindo sem alarde como conseguiriam não apenas sair da porra do mercado da carne, como também se poderiam ou não confiar na coça. As duendes, chocadas pela menção à rainha perdida, se abrigaram no quarto de Tyrion com Sigrid. A dragoa ainda não havia saído de seu quarto. Mas Ethan estava cansado de debater e de questionar. Nunca fora bom nesse tipo de merda, talvez fosse seu lado atleta, mas ele queria fazer alguma coisa. Não importava se podia ou não confiar na Corsa. Se ela conseguisse levá-los até Pangera, para mais perto dos amigos, ele aceitaria. Mas primeiro, precisava fazer com que o amigo ficasse livre. Ethan estava sentada em uma poltrona verde antiga, em um escritório caindo aos pedaços, assistindo a rainha Víbora digitar tecla por tecla em um computador que mais parecia um tijolo. Uma estátua de Luna ficava logo acima do computador, a flecha apontada para o rosto da rainha Víbora. Mas alguns clique, 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 deliberados de suas longas unhas no teclado, e os olhos verdes deslizaram até Ethan. Então, por que essa gritaria toda? Ethan cruzou os braços sobre a mesa. Havia uma estátua de Citona, esculpida em pedra escura. A deusa aninhava uma criança em um dos braços, os seios à mostra. No outro, ela estendia uma esfera, Midgard, para o cômodo. Citona, que dava luz aos mundos. Ela tocou preguiçosamente, tomando coragem para falar. Quero saber o que você vai fazer em relação a Sabine, disse ele. A rainha Víbora se reclinou em seu assento, os cabelos curtos balançando. Até onde eu sei, quando Amelie Ravenscroft acordou após ter a garganta cortada pelos meus seguranças, ela localizou a prima presumível e arrastou sua carcaça para casa, onde a tem alimentado com uma dieta rica em Primalux para regenerá-la, e ela já está se recuperando. O horror corria pelas veias de Ethan. Então, Sabine se recuperou depressa. A rainha Víbora inclinou a cabeça. Não esperava que fosse assim? Ela não respondeu e, em vez disso, perguntou. Você vai entregar Sigrid e eu para ela? A rainha Víbora abriu a gaveta, tirou uma lata prateada com cigarros e levou à boca. Depende de você me pedir com jeitinho, Ralston. O cigarro se movia conforme ela falava. Ela ergueu um isqueiro e acendeu, dando uma longa tragada. Qual é o preço? Saía fumaça da boca da rainha Víbora enquanto ela o avaliava. A língua deslizou pelo lábio inferior, pintando-o de roxo. Provando, sentindo. Era assim que as cobras sentiam os aromas. Primeiro, vamos nos apresentar direito. Acho que nunca nos encontramos antes, não? Oi? Prazer. Tão irritadinho. Achei que você seria um belo de um bundão. Ele exibiu os dentes. Não sei por que você presumiria isso. Ela deu outra longa tragada no cigarro. Não foi você quem contrariou as ordens de Sabine e liderou um pequeno grupo de lobos até os prados de Asphodel para salvar humanos? Para salvar os mais vulneráveis da casa de terra e sangue? Ele rosnou. Eu estava sendo leal. Não tinha qualquer outro motivo além disso. A rainha Víbora soltou uma nuvem de fumaça mais dragoa do que aquela no andar de cima. Só o futuro poderá dizer. Ethan desafiou. Você também mandou alguns dos seus para ajudar naquele dia? Eu estava sendo legal. A rainha Víbora repetiu suavemente. Não tinha qualquer outro motivo além desse.
Talvez você se sinta tentada a ser legal hoje também. Comprar ou vender, Rostron? Ethan reprimiu o lobo que havia dentro de si, um que o uivava para que ele começasse a destruir tudo. Olha, eu não gosto de joguinhos. Ai, que pena. Ela analisou as unhas bem feitas. Sabine também não gosta. Vocês lobos são tão entediantes. Ethan abriu a boca e logo fechou. Repensou o que havia dito, tudo o que havia feito. Você não gosta de Sabine. A sua boca se encurvou devagar. E alguém gosta? Ele percorreu as mãos em punhos. Se não gosta dela, por que a deixou escapar? Poderia perguntar a mesma coisa, doguinho. Já tinha conseguido derrubá-la, por que não matar de uma vez? Ethan não conseguiu evitar a tensão em seu corpo. É óbvio. A rainha víbora continuou. Que a herdeira ofendia Sigrid, certo? Deveria ter feito isso. Vocês lobos não dizem que é desafiador? Apenas em combate aberto, quando presenciado por integrantes da matilha do covil. Se Sigrid tivesse matado Sabine ontem à noite, teria sido um assassinato. Chame como quiser. Um arrepio percorreu a espinha dele. Você quer que Sabine morra de verdade? Ela não disse nada. Esse é o seu preço, então. Você quer que eu a mate? Não! Eu não ousaria me envolver na política desse jeito. Só drogas e miséria, certo? Aquele sorriso lento de novo. O que o seu querido irmão diria se soubesse que você está aqui com gente como eu? Ethan não lhe daria o gostinho de reagir. Me diga o que precisamos fazer para que você nos deixe sair daqui. Uma luta. Ela apagou o cigarro. Uma única luta. Sua, um evento particular. A rainha víbora ronronou. Só para mim. Por quê? Exigiu Ethan. Eu valorizo muito o entretenimento, ainda mais o meu. Ela sorriu de novo. Uma luta em troca de uma passagem segura. E a liberdade de quieto. Se você ganhar, tudo isso será seu. Nenhuma outra exigência. Porra! Ele deveria ter levado o Mark junto. Ele analisara toda a proposta. Perceberia possíveis armadilhas a quilômetros de distância. Mas Ethan sabia que se saísse dali em busca de outra pessoa, a oferta seria retirada. Se resumia a ele e somente a ele. Eu luto e você nos deixa embora, na mesma hora. Ela baixou o rosto. Posso até providenciar o carro para levar vocês aonde quiserem. Uma luta. Eles já tinham lutado muito na vida. Não vou tomar seu veneno, avisou Ethan. E quem disse que eu ia te oferecer? Sua boca se curvou. E você vai libertar Tarion também, acrescentou Ethan. Chega dessa merda de sedução. Assim você me ofende, Rostron. É um laço sagrado entre os meus. Nada é sagrado. A rainha víbora ergueu o dedo e virou a estatueta de Luna para ele. A flecha agora apontava em sua direção. Hã? Esses artifícios não querem dizer nada se não são acompanhados de ações? Outro sorriso discreto. Tão arrogante. Ethan sustentou seu olhar, deixando que ela visse o lobo ali dentro. O que tivesse restado dele, talvez. Tinha que ser uma armadilha, mas o tempo estava esgotando e ele não via alternativa para sair daquela confusão. Tudo bem. Cedeu Ethan. Uma luta. Combinado. Cantarolou a rainha víbora. Ela se levantou e caminhou até a porta, o corpo movendo-se com a graça sinuosa. A luta será amanhã às 10. Seus amigos podem assistir se quiserem. Ela abriu a porta, uma ordem silenciosa para que ele saísse. Ethan obedeceu e ela pegou outra lata de cigarro, desta vez dourada, e a abriu. Estava passando pela soleira quando ela disse: Eu vou te dar um oponente à sua altura, não se preocupe. A rainha víbora sorriu irônica e então acrescentou antes de fechar a porta na cara dele: Dê orgulho ao seu irmão. Lídia Servos penteou os cabelos sentada diante de uma penteadeira em seu quarto, toda enfeitada no Palácio dos Asteri. Uma monstruosidade de seda dourada, veludo, cor de marfim e carvalho polido, com vista para as 7 colinas da cidade. O quarto perfeito para um animal de estimação leal e mimado dos Asteri. Ninguém achou estranho ou sequer questionou quando ela foi a Lunatium mais cedo para entregar uma mensagem para Celestina e fez uma parada no mercado da carne para comprar algumas lembrancinhas. Nem mesmo Mordok se importou. Mas seus aliados também acreditavam que ela era fiel ao bichinho de estimação do inimigo. Então, lá estava ela, sozinha,
rezando para que Declan Emmett e os amigos viessem ao seu encontro, rezando para que tivesse julgado corretamente a Rainha Duende muitos andares abaixo. A porta do banheiro se abriu, o vapor saindo, e Pollux surgiu completamente nu e com a pele ainda úmida do banho. "Você ainda não está pronta?" perguntou, franzindo a testa ao observar seu roupão cinza claro de seda. Ela franziu ainda mais a testa quando seu olhar foi para os cabelos dela, ainda soltos e sem um penteado. "Temos que sair em 15 minutos. E ali estava, o começo de uma dança intricada. "Vou menstruar", disse, levando a mão à parte de baixo da barriga. "Invente uma desculpa por mim." Pollux alisou os cabelos loiros para trás e caminhou até ela, o pau grande balançando a cada passo. Suas asas brancas deixavam um rastro de água sobre o tapete cor de creme. "Rigelos nos pediu pessoalmente para estarmos lá. Tome um tônico." "Já tomei", disse ela, deixando entrever um pouco de seu temperamento. Não era mentira. Ela tinha tomado uma poção, um de seus contraceptivos de emergência, caso o plano de sempre falhasse. Fizera com que seu ciclo começasse 2 semanas antes do previsto. Nesse instante, Pollux farejou sentindo o cheiro de sangue. Veio antes da hora. Ele sabia, pois não gostava de fudê-la quando estava sangrando. Ela tinha aprendido a apreciar seus ciclos. Em semanas como aquela, Pollux costumava atormentar outra pessoa. Ela sustentou o olhar, ainda que fosse porque o pau dele estava na frente do seu rosto, e ela tivesse pouco interesse em olhar para aquilo por mais um segundo sequer de sua existência. O tônico fez efeito naquele momento e a náusea agitou seu estômago, como uma pontada de dor. Não precisou fingir seu estremecimento. "Diga a Rigelos que peço desculpas." Pollux observava sem um pingo de piedade. Pelo contrário, ele ficou de pau duro. Um gato que aproveitava a visão do seu jantar sofrendo. Mas ela o ignorou e se virou para o espelho. Uma mão grande e poderosa acariciou seus cabelos, colocando-os de lado. E então, lábios beijaram seu pescoço, a língua dele brincando embaixo de sua orelha. "Espero que você se sinta melhor logo." Lídia se obrigou a erguer uma das mãos e acariciar os cabelos dele. Passar os dedos pelos fios úmidos e emitir sons baixinhos poderiam ser de dor ou prazer. Dava no mesmo para Maléus. Ele se afastou, acariciando o pau com uma das mãos enquanto se dirigia ao closet, as asas brilhando brancas para trás. Ela estava na cama deles, uma montanha de travesseiros de plumas e lençóis de seda, quando Pollux saiu, 15 minutos depois, vestindo um smoking que caía perfeitamente nele. Tão bonito por fora, esse monstro. "Lídia." O martelo ronronou, a voz grossa, exalando posse, e então se foi. Ela ficou deitada na cama, se esforçando para ignorar a barriga que se contorcia, a náusea causada não apenas pela menstruação. Só se levantou após 10 minutos, todos eles deitados. Ela recorreu até o banheiro, ainda úmido por causa do banho de Pollux, quase sempre tão quente que ela se perguntava se era uma tentativa de escaldar o mal de si mesmo, e pegou o saco de produtos de higiene feminina que sabia que ele jamais abriria. Como se encostar em um absorvente interno pudesse fazer seu pau murchar e secar. Dentro da bolsa havia um celular descartável. Todo mês chegava um diferente em uma caixa de absorventes internos. Ela ligou o chuveiro de novo, bloqueando qualquer ruído específico que pudesse ser captado pelas câmeras do palácio, nas paredes externas ou por qualquer pessoa do outro lado da linha, e então discou. Uma telefonista atendeu. "Azulejos e pisos, Fincher?" Ela mudou a voz para um canto melodioso e doce. "Estou procurando por pisos de freixo personalizados. Peças 7x7. Um instante, por favor." Um novo toque, e então outra fêmea disse. "Pisos de freixos personalizados, 7x7 falando?" Lídia expirou discretamente. Ela só havia ligado uma vez antes. Havia muito tempo. Enviaram celulares descartáveis um após o outro em caso de emergência. Ela os destruía todo mês sem usar. "Bem, aquilo era uma emergência?" "Aqui é Daybright", disse com a voz normal. A fêmea na linha respirou fundo. "Por solas." Lídia continuou rapidamente. "Preciso de todos os agentes mobilizados e prontos para agir em 3 dias. A fêmea na linha limpou a garganta. Agente Daybright, eu acho que não tem ninguém para mobilizar." Lídia piscou devagar. "Explique." "Sofremos ataques demais, perdemos muitas pessoas e depois da morte do agente Civil Ball, muitos abandonaram a causa. Quantos sobraram?" "Algumas centenas, talvez." Lídia fechou os olhos.
E nenhum deles pode ser usado agora para... O comando decidiu encerrar todas as missões. Todos foram se esconder. Basta a ligação para o comando, então? Eu não estou autorizada a fazer isso. Lydia abriu os olhos. Diga ao comando que quero falar com eles e somente eles. A informação que tenho pode dar uma chance de sobrevivência a eles. A despachante fez uma pausa, ponderando. Se não for, vai ser. Diga que traga algo. Diga que se trata de algo que eles desejam fazer há muito tempo. Outra pausa. Pensando em tudo que ela sabia, provavelmente. Um instante. Levou alguns minutos para fazer um macho humano atender o celular. Para Lydia, usar os códigos a fim de se identificar e verificar sua identidade, bem como a dele. Para explicar o plano que ela havia desenvolvido pouco a pouco, a fim de que a Opium sobrevivesse por mais um dia. Porém, mais do que isso, que obtivesse ajuda involuntária para se certificarem que Ron sobreviveria. 2 dias. Lydia informou um horário, um local de início e uma ordem de prontidão. Não teriam como perder o sinal. Ela só podia esperar que a Opium aparecesse como o comandante havia pedido. Lydia encerrou a ligação e esmagou o celular até restarem apenas pedaços de plástico e vidro. Depois, abriu a janela do banheiro, fingindo deixar o vapor sair enquanto os pedacinhos voavam na noite cheia de estrelas. Bryce enfrentou outro rio, as águas gélidas na altura da cintura. Mas pelo menos a estrela continuava apontando para frente e não precisariam nadar. Eles chapinharam a água em silêncio, as mãos de Bryce ainda ensanguentadas, ardendo com o contato na água fria do rio. E ela estremeceu quando eles emergiram do outro lado. Então, a estrela de 8 pontas? Disse Nesta no silêncio enquanto voltaram a andar, os sapatos fazendo um barulho aposo. É um símbolo dos estrelados no seu mundo. Não tem nenhum outro significado? Por que tantas perguntas a respeito dela? Perguntou Bryce, com os dentes batendo. Azriel caminhava alguns passos atrás, silencioso como a morte. Mas ela sabia que ele estava ouvindo cada palavra. Nesta ficou em silêncio e Bryce pensou que ela talvez não respondesse, mas disse: eu fiz uma tatuagem nas costas recentemente. Uma tatuagem mágica que já desapareceu, mas era uma estrela de 8 pontas. E a magia, o poder da barganha que fez parecer a tatuagem? Escolheu o desenho. A estrela não significava nada para mim. Achei que talvez tivesse relacionado ao meu treino, mas seu formato era idêntico ao da cicatriz do seu peito. Então é óbvio que estamos destinadas a sermos melhores amigas, provocou Bryce. Nesta não riu nem ao menos não riu e nem ao menos sorriu. Bryce perguntou: Foi por isso que você se voluntariou para vir atrás de mim? Eu estou nos domínios dos féricos há tempo bastante para saber que algumas forças, por vezes, nos guiam, nos empurram em uma direção. Aprendi a permitir-me a ouvi-las. Nesta deu um sorrisinho. Foi por isso que não matei você, para seguir sua luz estelar, rio adentro. Você estava fazendo a mesma coisa. Bryce sentiu um aperto no peito. A fêmea tinha uma história para contar, história essa que em qualquer outra circunstância Bryce adoraria ouvir. Mas antes que pudesse sequer pensar em perguntar qualquer coisa, algo enorme e branco surgiu logo à frente. Um esqueleto de ossos enormes. O verme? Perguntou Bryce, apesar de perceber que não era. Aquilo era diferente. Um corpo parecido com o de um Sobek. Cada dente era do tamanho de uma mão da Bryce. Não, respondeu Azriel atrás dela, o barulho do rio abafando suas palavras suaves. Eu não acho que o verme tenha comido isso. Se o esqueleto está intacto desse jeito. Você sabe o que é? Indagou Bryce. Não, respondeu Azriel de novo. E parte de mim fica feliz de não saber. Você acha que tem mais lá embaixo? Perguntou Nesta para Azriel, analisando a escuridão. Eu espero que não, respondeu Azriel. Bryce estremeceu e aproveitou a oportunidade para seguir em frente, liderando o caminho, deixando aqueles ossos antigos aterrorizantes para trás. O rio ainda rugia de maneira estrondosa quando entalhes começaram a mudar. Antes eram cheios de vida, ação e movimento. Os de agora eram mais simples, obviamente destinados a serem o foco principal, algo de grande importância para quem os esculpiu. Um arco havia sido gravado, com estrelas brilhando ao seu redor, e naquele arco havia uma figura masculina, a imagem criada com uma complexidade impressionante. Sua mão estava erguida em saudação, e Bryce poderia ter olhado mais de perto se o verme de Mindengard não tivesse surgido no rio atrás deles.
Fim do capítulo 13. Gente, leitores do meu coração, vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu tô sentindo que vocês também estão gostando igual a mim. Eu acho que nos últimos tempos eu não fiquei tão empolgada com uma leitura como eu tô agora, na Casa de Chama e Sombra. E eu devo isso a vocês, que me inspiraram a fazer essas leituras, que me inspiram todo dia a continuar tentando fazer esse canal crescer. E mais uma vez eu queria dizer que eu sou grata. A gente está chegando nos 200 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se você chegou até aqui, me dá essa moral, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta e deixem dicas, tá? Deixem dicas do que vocês querem que eu leia, que seja a próxima leitura. Eu sei que eu tô com 4 livros aí, mas a gente vai terminar e a gente vai dar continuidade lendo o que vocês vão me sugerindo, tá bom? Então, um beijo grande a todos vocês e até a próxima leitura.